Em 13 de maio de 1888, o Brasil assistiu a um dos momentos mais marcantes de sua história, a assinatura da Lei Áurea. A princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, em um gesto audacioso, aboliu a escravidão, livrando milhões de homens e mulheres da opressão. Com uma caneta, ela selou o destino de um país que até então dependia do trabalho forçado para prosperar. A cena, reverenciada por muitos e condenada por outros, se tornaria um marco histórico. A princesa Isabel, uma mulher da realeza, pertencente a uma elite que se sustentava pelo sistema escravocrata, não apenas aceitou a tarefa de pôr fim a essa era sombria, mas tomou a decisão sozinha, desafiando seu próprio império. Mas o que levou Isabel a tomar uma atitude tão radical? Como uma princesa, cercada de privilégios e imune aos sofrimentos do povo, foi capaz de enfrentar toda uma estrutura de poder e traduzi-la em uma simples, porém impactante, assinatura? Essa história vai além daquilo que muitos imaginam. Não se trata apenas de uma mulher que assinou uma lei, mas de uma jornada repleta de conflitos, de momentos decisivos e de escolhas impossíveis. O que estava por trás da assinatura da Lei Áurea? Uma heroína? Uma mulher presa entre sua lealdade ao império e sua consciência? Prepare-se para mergulhar nos meandros de uma história cheia de surpresas, tensões e revelações. Pois a princesa Isabel, com toda sua coragem e conflitos internos, pode ser mais misteriosa do que você imagina. No século XIX, o Brasil vivia uma era de contrastes profundos, onde riquezas e miséria coexistiam lado a lado. A monarquia brasileira, com sua corte ostentosa, parecia imune às duras realidades de seu povo. O império estava no auge de sua prosperidade, mas essa riqueza era construída sobre uma base sombria, a escravidão. Milhões de negros, homens e mulheres, trabalhavam nas plantações de café, nas minas de ouro e no campo, com suas vidas valendo menos do que a mercadoria que produziam. Era uma terra onde os ventos da abolição sopravam com força, mas também onde se acumulava o medo de perder o que havia sido conquistado. Para a elite, a escravidão não era apenas uma forma de trabalho, era a espinha dorsal de sua riqueza. Mas, para os abolicionistas, a escravidão era um flagelo que precisava ser extirpado do país. Nesse cenário de divisão crescente, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, estava prestes a assumir um papel que poucos imaginavam para ela, a de protagonista de uma mudança histórica. Mas a pergunta ainda persistia: como alguém tão profundamente ligada ao sistema seria capaz de virar suas costas a ele? E enquanto a pressão por uma solução se intensificava, os campos de batalha políticos e sociais se tornavam cada vez mais polarizados. O país estava prestes a mudar, mas ninguém sabia ao certo se Isabel seria a chave para essa transformação. Isabel nasceu no seio da realeza, cercada por luxo e privilégios, um destino aparentemente traçado entre os salões do poder. Desde pequena, foi preparada para ser mais do que uma simples princesa, ela era herdeira do Império do Brasil, um país imenso e diverso, cujas tensões sociais e políticas só aumentavam. Sua educação foi impecável. Estudou com os melhores mestres, conheceu as artes, a história e a filosofia. Foi moldada por uma cultura que mesclava tradição e religião, e ao mesmo tempo, distante da realidade do povo que sofria sob o peso da escravidão. Mas, por trás da fachada de nobreza, algo mais estava sendo forjado. Isabel, ainda jovem, se deparou com a dura realidade do Brasil escravocrata, onde a desigualdade e a injustiça eram visíveis em cada esquina. Sua empatia e seu caráter seriam testados de maneiras que ninguém poderia prever. Uma mulher de família, de fé e de um império, poderia ela ser a chave para a mudança? Enquanto os olhos de toda uma nação estavam voltados para ela, a princesa Isabel tinha à sua frente uma escolha que transformaria sua vida e o futuro do Brasil. Sua jornada estava prestes a se entrelaçar com os destinos de milhões de pessoas, e ela começava a perceber que ser herdeira do trono não significava apenas governar, mas também tomar decisões que mudariam o curso da história. Quando Dom Pedro II, imperador do Brasil, se ausentava do país, era Isabel quem assumia as rédeas do império. A jovem princesa, em muitos momentos, teve que carregar o peso de governar um império em crise, um Brasil dividido e à beira da transformação. Era como se o destino a tivesse colocado no centro de uma tempestade,
com suas ações sendo constantemente observadas por aliados e inimigos. Para a nobreza e os poderosos do império, Isabel era a garantia de continuidade. Mas para os abolicionistas, ela era uma possível aliada na luta pela liberdade. No entanto, o trono imperial estava longe de ser unânime. Cada decisão da princesa gerava rumores, alianças e traições. Nas suas mãos, o Brasil, com seus milhões de escravizados, dependia de uma escolha que poderia mudar para sempre o seu destino. E assim, sem aviso, Isabel se viu diante de seu maior teste, o desafio de governar não só um império, mas também sua própria consciência. O peso da coroa, da linhagem e do império não podia ser ignorado. O futuro de um Brasil escravocrata estava em suas mãos, mas até que ponto sua decisão poderia contrariar a estrutura que a sustentava? O império estava em crise, mas o verdadeiro conflito estava dentro dela. A princesa teria coragem de desafiar a tradição que governava seu mundo? A pressão social por mudanças nunca foi tão forte. A voz dos abolicionistas ecoava cada vez mais alto. Líderes como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio lutavam pela liberdade dos negros, enquanto a elite imperial tentava se agarrar à velha ordem. O Brasil estava em um ponto de ruptura, onde o passado encontrava com o futuro de maneira violenta. Isabel, em meio a essa turbulência, começou a se aproximar de figuras-chave do movimento abolicionista. Ela se tornava mais do que uma princesa distante e decorativa. Era uma mulher disposta a entender a dor do povo e a ouvir aqueles que clamavam por liberdade. As reuniões secretas, os debates nos salões e o crescente movimento nas ruas eram sinais de que a mudança não seria mais apenas uma opção, era uma necessidade. Mas, como poderia ela, uma mulher criada em um palácio de ouro, defender uma causa que esmagaria os pilares de seu próprio império? Seria a princesa capaz de ouvir sua própria consciência, mesmo sabendo que essa escolha poderia resultar em sua queda política e, talvez, em sua queda pessoal? A luta pela abolição não era apenas uma batalha ideológica, era uma batalha interna. Isabel estava prestes a fazer uma escolha que não só dividiria o país, mas também a sua própria alma. O dia 13 de maio de 1888 se aproxima. No Palácio Imperial, a pressão estava em seu ponto máximo. Isabel sabia que o peso de sua decisão seria eterno. Havia um clima de tensão no ar, todos os olhos estavam voltados para ela. A assinatura da Lei Áurea não era apenas uma formalidade, mas o ato final de uma batalha interna que vinha se desenrolando há anos. Nos bastidores, havia uma mistura de apoio e oposição. O império se fragmentava enquanto a princesa se preparava para assinar o que se tornaria o momento mais importante de sua vida. Não era só o fim da escravidão, era o fim de uma era de privilégios, de um sistema que ela mesma conhecia tão bem. Seria a coragem de uma mulher capaz de alterar o destino de um império? Com a caneta em sua mão, Isabel não assinava apenas uma lei, mas o futuro do Brasil. A escravidão, tão entranhada no tecido social e econômico do país, seria abolida, mas a um custo. A reação foi imediata, aplausos, mas também gritos de revolta. O Brasil estava prestes a se transformar, e a princesa Isabel, mais do que ninguém, sentia o peso dessa mudança. A assinatura da Lei Áurea foi um ato de coragem e de enfrentamento. Mas, mais do que isso, foi um ato de redirecionamento de toda a história. A princesa havia dado seu passo decisivo. E o Brasil nunca mais seria o mesmo. A assinatura da Lei Áurea trouxe consigo mais do que a liberdade para os negros do Brasil. Para a princesa Isabel, esse gesto de coragem e transformação pessoal foi também o prenúncio de sua queda. A mudança que ela implementou não foi bem recebida por todos, especialmente pela elite conservadora que sustentava o império. E como se já não bastasse o peso dessa decisão, o golpe republicano estava prestes a derrubar não apenas a monarquia, mas também a própria família imperial. Os ventos da República sopram forte. Os mesmos conservadores que temiam a abolição agora viam uma oportunidade de colocar fim ao império. O Brasil, dividido entre monarquistas e republicanos, não conseguia mais encontrar a paz. A princesa Isabel, que havia sido a heroína de muitos, se viu isolada, sem apoio, e com uma única opção, o exílio. Em 1889, a família imperial foi forçada a deixar o Brasil,
em um dos episódios mais dramáticos da história do país. A princesa, que havia lutado para libertar milhões de seus concidadãos, agora era vista como uma traidora por uma parte significativa da elite que ela mesma ajudara a sustentar. Isabel se viu exilada, longe da terra que ela ajudara a mudar. Mas em seu coração, a dúvida era constante: ela havia tomado a decisão certa? Ou teria sido sua coragem a responsável por derrubar a monarquia e condenar sua família ao exílio? E aqui surge um ponto crucial: qual o verdadeiro legado de Isabel? A mulher que assinou a Lei Áurea foi forçada a viver com o peso de sua decisão, mas quem teria coragem de fazer o que ela fez? No exílio, a princesa Isabel já não era mais uma jovem monarca cercada de luxo e poder. Ela agora era uma mulher comum, longe do Brasil, tentando reconstruir sua vida em um país distante. A tristeza e a saudade dominavam seus dias, mas, ao mesmo tempo, ela refletia sobre sua vida e o impacto de suas ações. Mas quem era Isabel, a mulher por trás da princesa? O que poucos sabem é que Isabel, apesar de sua origem nobre, era profundamente marcada pelos ensinamentos religiosos e pela forte conexão com sua fé. Essa fé que, em muitos momentos, guiou suas ações e foi um alicerce para suas decisões mais difíceis. Criada com uma educação sólida, voltada tanto para o dever real quanto para os valores cristãos, Isabel não era apenas uma princesa que vivia para o luxo. Ela era uma mulher de caráter, de profundas convicções sobre a justiça e a moralidade. Talvez, por isso, a abolição tenha sido um passo inevitável para ela, pois sua fé a fazia ver a escravidão como uma atrocidade contra o ser humano. Nos anos no exílio, com a família afastada e as sombras do passado sempre presentes, Isabel se tornou mais do que apenas uma figura histórica. Ela passou a ser uma mulher com dúvidas, com anseios e, talvez, com a esperança de que, um dia, sua coragem fosse reconhecida. E ao final de sua vida, isolada, o que restava para a princesa Isabel? Será que ela encontrou a paz? Ou ficou com a angústia de um legado polêmico, mas essencial para o Brasil? Com o tempo, o Brasil mudou. O Império caiu, a República se consolidou, e o nome de Isabel começou a ser reavaliado. Para muitos, ela era a heroína que aboliu a escravidão e libertou milhões de pessoas, mas para outros, ela era responsável pela queda da monarquia e pela derrocada de um sistema que, mesmo cruel, sustentava a ordem social. Isabel, ao longo dos anos, foi vista de diversas formas. Por um lado, ela foi reconhecida como a princesa que, mesmo em um ambiente elitista e conservador, teve a coragem de pôr fim à escravidão. Por outro, muitos a viam como a responsável pelo fim do império, o que resultou em um golpe republicano que levou sua família ao exílio. No entanto, o que muitos não sabem é que a princesa Isabel, apesar de ser criada para ser uma figura de poder e autoridade, nunca deixou de ser uma mulher com dilemas internos. Ela se viu diante de uma encruzilhada histórica, com a responsabilidade de fazer o que acreditava ser certo, mesmo sabendo que isso poderia resultar em sua queda. Sua jornada foi marcada pela coragem, mas também pelo preço que ela teve que pagar. E a grande pergunta permanece: Isabel foi uma heroína, ou sua coragem a transformou em uma figura polêmica, que jamais foi plenamente entendida? Se você chegou até aqui, você conhece os desafios de Isabel, suas dores e escolhas. Mas o que você acha? Heroína ou vilã? Seu legado é mais complexo do que parece. E talvez, ao refletirmos sobre sua história, possamos entender mais sobre os próprios dilemas de nosso tempo. E se você quer saber mais sobre os segredos do Brasil imperial, sobre as decisões históricas que moldaram nossa história, fique conosco até o final. Inscreva-se, curta este vídeo e compartilhe sua opinião nos comentários. Será que a princesa Isabel foi a chave para a transformação do Brasil? Ou será que sua história nunca será verdadeiramente conhecida? Não deixe de acompanhar nossa série para descobrir mais histórias fascinantes sobre o Brasil imperial e outros personagens históricos. Até a próxima!